Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe de volta Fernando Toldi. Toldi esteve aqui no episódio número 31, que aconteceu em setembro de 2021. Pra vocês terem ideia, ele não tinha nem estreado ainda na distância full. Hoje já tem 10 Ironmans que ele largou, vai largar o 11º agora, então a gente fala sobre isso, sobre como ele se encontrou na distância, se essa era o planejamento dele deu certo, né? O projetado e o realizado, como foi, como ele se sente hoje na distância, mas principalmente falar da vitória dele, é claro, no Ironman da Malásia em 2024, entrando para um seleto grupo de brasileiros e brasileiras que já venceram um Ironman e também venceram 70,3. Ele tem as duas vitória nas duas distâncias, então muito legal de falar disso também, contar essa trajetória do Toad, né, desde 2021 até aqui. E se você quer saber mais como é que o Toad começou no triatlo, como é que foi, assiste o episódio 31, onde a gente falou sobre isso. Então vou deixar o episódio aqui para vocês. Aqui a gente parte de 2021 para frente para falar de toda essa evolução da carreira do Toad, porque muita coisa aconteceu nesse período. Então a gente fala sobre a vitória dele no Equador, depois de ter tido uma desclassificação, enfim. Tem muita história boa aí. E também falamos, claro, sobre a situação atual do Pro, né? Lá em 2021 a gente tinha uma visão, agora em 2025, com tudo que está acontecendo, Instituto Arjon, a previsão de provas, né, de 5 anos com a elite de volta, como isso mudou também o cenário e a perspectiva dele de trabalho, né? Então foi um papo muito bom. E a gente sempre, nesse período, né, 2021, a gente sempre conversou com o Todd, entrevistou ele em várias provas, enfim. Então agora recebê-lo de volta, mas para fazer um papo mais longo, sem aquela pressa do tipo, ó, temos 15 minutos, daqui a pouco eu tenho que pedalar, tem que não sei o quê, porque tem a prova amanhã e tal. Então agora um pouquinho mais calmo. Mas foi muito legal. E nesse momento que eu estou soltando o episódio para vocês, ele é o único sul-americano classificado para o Mundial de Nice. Então também um baita feito aí do Toad. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, e quero começar com uma notícia muito boa. Temos mais um novo parceiro aqui no Mundo Tri, a Outlive. Primeiro, antes de falar um pouco da Outlive para vocês, primeiro quero parabenizar a empresa onde tem sócio amigo de verdade, amigo meu de coração, empreendendo, tentando também a sorte aí. E já sei do projeto há muito tempo, como é que está essa evolução. Então, vou deixar aqui um forte abraço para meu amigo Felipe Ferpa, parabenizar pelo produto e pelo empreendedorismo, enfim, pelas correrias. Então, é ele, né, o Nicolas Santos, nadador, que vai estar aqui semana que vem no próximo MTCast, e também o Marcelo Sade, são os três sócios da Outlive, mas o Ferpa é meu amigo pessoal aí. Então, já parabenizado. Então, a Outlive nasce com o propósito de viver mais e melhor. Então, de promover um estilo de vida saudável. Então, tem o produto que é o Daily Health. Você vai botar todo dia lá, toma de manhã. Tem um suplemento com nutrição fundamental, completa, prática e eficiente. Reúne todos os micronutrientes essenciais. Tudo num sachêzinho ali, ó. Colocou, tomou com a água, com todos os micronutrientes que você precisa. Tá demais. Tem cupom do Mundo Tri. Aqui a gente já começa a parceria com o cupom aqui para vocês, que a gente quer o melhor para vocês também. Então, todo sucesso do mundo para o Outlive. E vou deixar o cupom aqui do Mundo Tri. Quem experimentar o Outlive já fala pra gente aqui o que acharam. Minha visão aqui é totalmente viesada. Eu gosto demais do produto, mas quero saber de vocês também. Bom, nossos parceiros aí também, já de sempre, também, não menos importantes, é claro, a Blue Savage, nossa parceira de natação, a Album, tá aqui meu macaquinho da Album, nossa parceira aí de roupa, né, de triatlo, de ciclismo e corrida, a True Source, nosso parceiro de suplementação, a Safe Runner, nossa parceira de cosméticos esportivos, a Felt, minha bike tá aqui atrás, também nossa parceira, e a Plant Power, que tem o cupomzinho do Mundo Tri aqui para vocês também. E sou muito fã da marca. E então, todos esses nossos parceiros têm cupom, vou deixar aqui embaixo. E tem o link do MT Desconto, onde vocês encontram todos os nossos parceiros de cupom, tá bom? É, Vou deixar o link também da nossa camiseta, aqui, ó, estampa nova que a gente fez em parceria com a Soul. Vou deixar os links. E se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios todos que o membro do nosso canal tem aqui no YouTube. Batemos 50 membros, então agradecer aos nossos membros aí de coração pela moral que vocês dão ao nosso canal. E se assina um gelzinho por mês, você pode ser membro e ajudar a gente a fazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? E lembrando, que você está no seu iPhone, esse botão não aparece. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem facinho, facinho. Beleza? É isso. Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio com meu amigo Fernando Toldi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. O homem tá de volta aqui, Fernando Toldi. E aí, meu velho, beleza?
Fala, Gabriel, tudo bem? Prazer aí, tá de volta. Acho que a última vez que a gente gravou, eu tava em Cozumel 2021, no 73, né? Logo Nossa, pós pandemia aí. Então, acho que muita coisa aconteceu desde lá e bora bater um papo aí, compartilhar as experiências e toda a trajetória aí de tudo que aconteceu aí nesses anos. né? Pois é, até me surpreendi, cara. Fui atualizar aqui, eu falei, pô, 2021, aí fui pegar no site da PTO, né, a lista lá né, das provas, resultados. Eu falei, caraca, não tinha feito nem o primeiro Iron, agora tu vai pro 10º já, velho. Pois Se é, con- Na verdade, largada é o 11º, né, que o Ironman Brasil é, ano passado deu ruim, né? verdade, verdade. Vamos lá. E, bom, vamos atualizar. Cara, antes de a gente começar a falar de prova, por que que o pessoal te chama de panda? Nossa, não tem nada a ver, na verdade. Nada a ver. Na época que eu treinava com o Coach Frank, Hum, é, não, antes disso, na verdade, eu fui para o Mundial com o Igor na África do Sul. E aí, na premiação, que a gente foi numa cerimônia lá, tava tocando aquela música Thunder, Feel the Thunder, sabe? aham, E aí sei. eu, zoando, eu comecei a cantar Panda, Feel the Panda. Daí o Igor já começou a dar risada assim e resolveu me chamar de Panda pro resto da vida. Aí, hoje em dia, às vezes ele chama, às vezes não chama, mas aí foi na sequência a gente estava treinando com o Frank, e aí estava em Maiorca, ele começou a me chamar de Panda, o Frank começou a me chamar, o Thiago também, aí ficou. O Thiago me chama toda É. hora de Panda, aí, mas é mais eles, assim, Aham. sabe? Sim, tipo, não tem nada a ver, mas ficou, sabe? Sei lá, Não, sabe aquela coisa que, ficou legal, deixa. besteira, né? Ficou. Não, porque eu encontrei em Brasília, eu acho. A gente tava lá e na hora que eu encontrei, o Viel te encontrou, fala pandinha, que não sei o quê. Eu falei, puta, cara, era panda, velho. De novo essa Ela não história. entende, né? E assim, não faz sentido, mas ficou. De uma música que eu cantei brincando, eles resolveram me apelidar de Panda e alguns chamam, mas a maioria chama de Toad mesmo. Mas eu não Boa. ligo. Bom, então vamos agora falar de coisa séria aí. Meu Bora. velho, quando a gente gravou lá em 2022 e começou a falar de Iron Man e tudo, você falou que achava que era a tua distância. Hoje, depois de 10 Ironmans, 11, aí, sei lá, vou considerar 10, 11, quer dizer, 9 ou 10, né? O 11º vai vir agora. É a tua distância, cara? Onde você se encontrou no triatlon, tu acha? Eu acho. Sem dúvida, foram os resultados mais expressivos que eu tive aí na minha carreira, foram no Iron. Eu acho que eu não sou um atleta tão veloz, mas eu sou um atleta que sabe sofrer assim por bastante tempo, sabe? Sou ruim para sofrer. Então, eu me encontrei bastante no Ironman, sabe? Toda essa parte aí do mental, de aguentar a prova longa, de manter o meu ritmo, de me conhecer, principalmente, que eu acho que o Ironman você tem que ter um autoconhecimento, uma leitura do corpo muito aguçada. E eu acho que eu, ao longo de todos os anos, eu vim desenvolvendo isso e fui me encontrando e me sentindo bem nos treinos mais longos, entendeu? Então, desde que a gente falou ali, pô, tô aqui, tô ganhando velocidade, né? Vindo olímpico, nunca tive resultados muito expressivos, mas aí no 73 já comecei a me encontrar melhor, tive resultados melhores, e aí no primeiro ano que eu estreiei no Iron, assim, foi o ano que me deu toda a visibilidade, né? Eu fiz 3 Irons na sequência, todos abaixo das 8 horas, e isso daí me colocou num patamar que poucos atletas no mundo conseguiram esse feito, e isso daí, assim, me deu uma confiança muito grande, me mostrou que era a distância realmente que eu deveria investir, e, e então passou a ser a distância que eu foquei totalmente, né? Depois disso foi assim difícil, né? Porque a gente no triatlon tem altos e baixos e cada prova é uma prova. E eu fiz um 2022, putz, muito bom e já o ano seguinte não foi igual, né? Foi um ano bem difícil assim para Uhum. mim e é difícil lidar com isso, porque você tem uns resultados muito bons, você sempre espera crescer, mas não é assim. O esporte não é assim, né, cara? E não existe essa matemática. Mas eu era um atleta melhor, né? Assim, vim treinando, vim evoluindo, mas não me encontrei nas provas. E ano passado foi um ano muito bom, foi acho que o melhor ano da minha carreira e sigo aí, acredito eu, evoluindo.
E 2020. E assim, acho que talvez outra coisa também da distância full é que você tem menos chances, né, de fazer. Tipo, prova olímpica, tu podia, semana que vem eu faço outra, meio Iron, a galera já tá fazendo também toda É, semana. O sim. full, por mais você tem que tentar daqui a 45 É, dias, né, 60 dias. E sim. é frustrante também lidar com isso, né? Você tem que planejar direito o ano e conseguir fazer um bloco bom, né, de treinamento. Não dá para, resolvi fazer um Iron mês que vem. Não vai dar certo. Você tem que, pelo menos eu, assim, eu preciso, putz, pelo menos umas 6 semanas bem encaixadas, assim, para ganhar aquela confiança e falar, não, tô pronto para largar um Iron. E como é que foi nesse período, cara, de 2023 ali, lidar com os não sub-8? Né, que vinha só do sub-8, aí fala, cara, não vem mais sub-8, não tá encaixando. É difícil, mas assim, tá dentro de você. Você sabe que você tem a capacidade para executar novamente, né? Então você tem que. Essa chama sempre vai estar ali dentro e você sabe do seu potencial e do que você vem entregando nos treinos. Então eu sabia que era uma questão de tempo para entregar uma boa performance. E aquela coisa também, né? Vamos combinar, tempo é relativo, né? Uhum, Então, por exemplo, eu ganhei a Malásia com 8 horas e 10, bati o recorde da prova. Mas assim, uma prova super lenta, um calor absurdo, né? Altimetria na bike, mas eu colocaria minhas 8 horas e 10 num Ironman Floripa do primeiro ano que eu fiz, um proporcional de 7 horas e 40 lá, entendeu? Então, tempo é relativo, não dá para falar, é que chama atenção, né? sim. Hoje em dia já o que a galera tá andando, né? Você é obrigado a fazer abaixo das 8 horas numa prova rápida, senão você não fica nem entre os 10, né? Mas antigamente isso daí eram feito assim, pouquíssimos, né? Era raridade, né? Mas o esporte evoluiu muito, continua evoluindo e a gente tem que evoluir também para não ficar para trás. E falando então do teu melhor ano aí até então, né? Então, toma que 2025 seja ainda melhor. Mas, cara, tu começou 2024, foi medalha de chocolate, né? Quarta ali no Peru. E tava com Colucci e Tacone, né? Que eram os caras que você enfrentaria ali de 45 dias. No Ironman Brasil foi problema mecânico, né? Furou o pneu, não foi? Putz, foi. Eu tive um problema, na verdade, tive um problema com o câmbio e com a roda ao mesmo tempo, cara. Teve uma mola que soltou na roda, foi um erro mecânico, cara. Uhum. Assim, bike toda revisada, tudo certinho. Foi numa montagem ali de mola ao contrário. Testei pra caramba a bike numa subida, o free hub soltou e, putz, Cara. foi muito frustrante, cara, porque assim eu treinei muito para aquela prova, sabe? Queria e assim, eu tava não tava tendo um dia excepcional, não nadei bem, mas eu vinha crescendo na bike, me Uhum. sentindo bem, entendeu? E putz, foi ali no quilômetro 120, naquela, acho que é uma subida ali depois do pedágio do cemitério. E aí o free hub soltou, cara, não tinha mais relação, forcei a mola do câmbio também, então foram duas coisas que quebrou, não tinha nem como. É, Tive que pegar uma carona e voltar para a transição. Então, assim, é frustrante, mas é, faz parte do jogo, né, cara? O Ironman, na verdade, é uma prova que foi feita para dar algum erro, para dar um problema. É tão longa a prova, é. mas é difícil, porque a preparação para o Iron é muito dura, né, cara? Você tem que abrir mão de muita coisa e aí chega no dia e dá um problema assim, machuca. Mas esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô treinando bastante aqui, quero fazer a minha melhor prova. Ah, e imagino também, cara, que outra frustração foi que ano passado teve um start list enxuto, né? E quando você vê o resultado final da prova, né, cara, você fala, puta, dava pra eu ter, talvez eu pudesse ter ganhado essa prova, né? Não, e outra coisa, era a classificação para Kona, né? Sacou, né? Kona eu acho que é muito mais o meu perfil de prova. Eu gosto de prova no calor, sabe? Uhum. E eu quero muito ir para Kona. Então, putz, ali tava desenhado, né, para classificação para lá. Mas você vê também como são as coisas. Eu tive problema lá. Se eu fosse para Kona, eu não ia correr a Malásia e não ia ter um título de Ironman. Sim, Então, é, tá bom, tudo no seu tempo. Já ganhei um exato. Ironman, já ganhei um 73, agora vamos focar aí para fazer um mundial bem feito nesse ano lá na Uhum. França e buscar depois a classificação para Kona e aí sim
estar mais bem preparado, melhor fisicamente, mentalmente, e aí buscar um bom resultado lá. E falando em vitória de 70,3, ano passado também você teve esse azar em Floripa, mas você também lavou a alma lá no Equador. Conta É, pra tava galera engasgado lá, o que que tinha nossa. acontecido antes no Equador, né? Que você teve uma vitória que depois foi cancelada, né? Anulado o resultado. O que Foi. aconteceu e o negativo e o positivo. Pois é, eu não me lembro se foi 2017 ou Vou pegar 2018. aqui. É, e, e aí eu fui competir lá o 73 do Equador, né? Tava muito bem nesse dia e no ciclismo estava liderando a prova junto com um americano. E numa dessas ultrapassagens, o árbitro, depois que eu ultrapassei, ele falou que eu levei mais de 25 segundos para fazer a ultrapassagem. E aí ele me deu um cartão para parar no penalty box quando eu fosse sair para correr. E assim, naquele calor da prova, chegou na transição, parei no penalty box. Talvez um erro meu, e depois ele veio falar que eu que tenho que, enfim, falar para a pessoa que está lá começar a cronometrar e depois ela me liberar. Eu, no calor da prova, eu falei: Ó, tô com uma penalidade. Daí ela falou: Não, não chegou nada para mim. A pessoa que estava na tenda ali da transição, da T2: Não, não chegou nada para mim aqui, não sei o que lá. Cara, no calor da prova, disputando, eu interpretei que ele anulou, tipo, Hum, porque foi uma penalidade de uma ultrapassagem bem subjetiva, na verdade, que assim, eu sabia da regra, eu acredito que, não sei, que eu tenha levado menos do que isso, mas no calor da prova a gente não sabe. Enfim, eu parei para cumprir a penalidade. uhum, E aí ela errou de ter falado: não, não tem, pode ir. E eu poderia ter falado: não, eu tenho que cumprir, mas, cara, um dos primeiros 73 que eu estava uhum, correndo, ela me deu essa informação. Eu já estava em quarto, que daí já chegaram mais três na frente para sair para correr. Ela falou isso, eu falei: meu, então vamos embora. Acho que o cara desencanou aí dessa penalidade, vamos embora. uhum, Nessa, calcei o tênis, tal, putz, fui buscando colocação. Quando eu vi na segunda volta, eu estava em primeiro. Nossa, tava aquela emoção, pô, vou ganhar meu primeiro 73, tal, bem pra caramba. Cara, faltando 500 metros assim para chegar, o árbitro fala: Ó, você pode cruzar, mas você foi desclassificado porque você não parou, você não ficou 5 minutos parado no penalty box. Eu falei, tipo, na hora eu não quis nem discutir com ele, sabe? uhum, Falei: não, depois eu vejo isso daí, porque eu vou falar que a mulher falou que podia uhum, sair para correr e tal, cruzar a linha de chegada, depois a gente vê isso. Ganhei a prova, tal, não sei o que lá, e já fui lá falar com os árbitros, falei: "Ah, o que está acontecendo?" Fui lá, parei, falou que eu não tinha meu número lá, que eu podia seguir e tal. Não, porque é obrigação tua falar, que você tem uma penalidade aí e tal. Falei: não, vamos lá falar com ela. Eu quero te passar a informação que ela me passou. Eu fiz o que ela não trabalha na prova. Ela me falou isso, eu tô competindo, vamos lá. Ela, cara, ela falou realmente que falou isso daí. Só que o cara, como ele já tinha arbitrado, colocado na mídia, tal, que cancelou, tal, ele não quis voltar atrás. claro. O que eu tive de gente, amigo, advogado, falou: não, você tem que entrar com recurso para cancelar. Eu falei: cara, eu não vou comprar essa briga, eu vou ganhar essa prova depois. Voltei lá mais 3 anos batendo na trave, fui terceiro, fui segundo. Aí ano passado fui lá e cravei, aí ganhei. Então eu tirei um peso das costas que eu já estava carregando aí desde 2017, 2018, não sei. Mas Na outra você foi foi bom, foi bom lá. desclassificado ou ele aplicou o tempo depois na punição? Não, ele desclassificou, por eu É, não ter parado. tá, é que Ah, no site da PTO tava terceiro aqui, então deve ter sido 2016, aí, sei lá, 17, é. bom, depois a gente vê E o isso cara aí. tava lá? O árbitro tava lá nesse ano que você ganhou, ou não? Você Ah, lembra? depois ele arbitrou várias provas, competir, ele ficou assim, cara, não É, quer dar o braço a torcer, tipo, ficou meio sim. sem graça, depois ficou meio querendo fazer amizade comigo, aí, enfim, ele até agora, ele vende aquela Omnus lá, me deu uns Omnus, tá? Umas coisas, assim, sei lá, para ficar na boa, sabe? Eu virei essa página, cara. É, Assim, foi bem dolorido o pós-prova, aham. fiquei um mês, assim, remoendo isso demais, acordando no meio da noite, falei: cara, não tô acreditando que isso aconteceu, cara. Que situação. Assim, ficou guardado, né? Tanto é que eu voltei todo ano lá para tentar cravar e demorou, mas ano passado eu tirei esse peso aí que eu tava carregando.
Não precisa mais voltar para o Equador, né? Tá bom. Pois é. E, cara, no passado você também. A gente vai falar na Malásia daqui a pouco, mas você fez. Acabaram sendo 4 fulls, né? Você fez o Vitória Gasteiz depois que já estava no teu plano ou foi por causa do Ironman Brasil que você encaixou esse? Foi mais por causa do Ironman Brasil. Sim. Que aí tive problema, eu falei, vou usar da preparação aí que eu tô, na forma física. Mas aí o que aconteceu, cara? Lá deu tudo errado. Essa prova no... Foi uma semana depois do Equador, né? Foi uma semana do Equador. E o que aconteceu? No Equador, na natação, eu tomei um chute aqui no peito que, que acabou quebrando esse osso aqui, ó, a costela aqui em cima. Caraca. E aí formou um edema tal, e assim, eu, tipo, no dia seguinte eu fui fazer uma natação leve e tava com muita dor. Eu falei, mas deve ser da prova, né? E, e aí no outro dia eu fui para Espanha e fui tentar nadar quando eu cheguei. E também, não, aí o voo cancelou, fui no outro dia, foi um perrenguezinho essa viagem. Nunca mais vou fazer isso daí. Correr um 73 e viajar para a Europa, correr um full na semana seguinte. Mas, enfim, aí cheguei lá, fui nadar com muita dor aqui e falei, meu, tem alguma coisa errada. Fui no hospital, tirei um raio-x, no raio-x lá não apareceu que era uma fratura. E aí, falando com o pessoal da Care Club, o médico, o Pedro lá, ele falou, toma um anti-inflamatório, porque senão, porque eu não conseguia nadar, não dava, me doía muito a abraçada Uhum. aqui, sentia uma dor aqui no osso muito ruim, não tinha condição. E eu tava desesperado. Pô, como é que eu vou correr aqui? Aí tomei um anti-inflamatório, no dia seguinte eu consegui nadar. Aí eu fiquei aliviado. Eu falei, não, beleza, vai dar para competir e tal. E aí eu até nadei bem, saí no grupo principal e tal. Só que na bike, cara, tava sem força. Saí no grupo principal, já sobrei assim no começo, fiquei, putz, foi desesperador. Bom. Tava num dia muito ruim. E aí depois eu associei até que o anti-inflamatório dá uma baleada nesse sentido, entendeu? Então, acho que ele me deixou fraco, tava sem potência na bike. Uhum. E, e aí, mas por honra, completei lá. Nem lembro que posição que eu fiquei, se tiver aí no site do Vigésimo Ironman. aqui. Mas até que 20º. deu um pedal bom. 4,22 não foi ruim, pedal, né? Maratona que Quanto que eu fiz? 4,22 no pedal e 3,03 na Ah, corrida. mas andei na É, corrida. O é. pedal também era um pedal rápido, então foi um pedal bem abaixo do que eu deveria ter feito. E não foi um dia bom. Foi tipo, vamos virar essa página aí, que essa aí não deu certo. Não, e eu lembro disso, eu lembro de você postando, eu tava no Equador, eu vou cancelado, falei, caralho, todo vai pro Equador, do Equador pra Espanha. Falei, cara, que invenção, velho. Não, foi dureza. Nunca mais, cara. Isso aí É. não dá certo, não. Mas também não tinha competição, né, cara? Não tinha competição aqui na América do Sul, né? Era necessário Não fazer tinha também porque. competição, mas acho que se eu não tivesse quebrado o osso aqui, eu acho que poderia ter dado certo, sim. Uhum. Porque eu me conheço também. Eu recuperei rápido, Ah. assim, mas isso daí acho que o anti-inflamatório deu uma baleada aí no corpo. Enfim. E, cara, vamos falar da Malásia. Então, você já falou que gostava de prova quente. Eu lembro que eu te encontrei no Rio, né? Você ganhou o Rio Endurance nesse meio do caminho. Tava É, bem calor lá, e você falou, tava feliz, falou, cara, tô feliz que eu tô fazendo a prova no calor, preciso me acostumar com o calor por causa da Malásia. Você chegou é, lá 2 semanas antes, não foi na Malásia? Você e o Vinhal, né? foi. Não, ali a preparação foi perfeita. É, eu tô aqui em Presidente Prudente, a região onde a minha noiva mora aqui. Eu faço metade do meu tempo eu tô aqui, metade eu tô nas Na, montanhas na lá, né? cabana. E o clima é completamente o oposto. Aqui é uma região muito quente. E então eu fiz a preparação toda aqui, tanto para o Equador quanto para Malásia, né? Tanto é que ela me obriga a deixar o troféu aqui, ó, o troféu de campeão do Equador e embaixo da Malásia. Tem que ficar aqui, porque a preparação foi feita aqui. Então, espero que dê sorte para Floripa também. Mas enfim, aí eu fiz uma preparação muito boa para lá. Depois do Rio, eu vi que eu tava em forma e que eu tinha condição de fazer uma prova boa lá na Malásia. Cheguei com bastante antecedência, né? Principalmente porque um fuso, se eu não me engano, eram 11 horas de diferença, né? Um voo exaustivo aí de 2 dias para chegar lá. E então
consegui me adaptar muito bem, foi bom ter, por coincidência, eu comprei um voo no mesmo dia que o Thiago, nem sabia que ele ia, e a gente foi falando, eu falei, pô, também tô nesse voo tal, no mesmo hotel, e Caraca. ele já correu a prova lá algumas vezes, né? Então ele também me mostrou o percurso, me familiarizei com o percurso com uma certa antecedência, e tudo isso foi muito positivo para no dia da prova saber o que, que eu ia enfrentar, ter acostumado com o clima de lá também, que é um clima muito diferente de todos os lugares que eu já fui. E, e lá eu tava num grande dia, cara. Tava com a cabeça boa, tava me sentindo bem, tava pronto para conseguir entregar a melhor performance e brigar pela prova, cara. Então, deu tudo certo, cara. Foi um dia assim, sabe aquele dia que é o seu dia? Uhum. Então, esse dia foi um dia que eu tava muito bem, cara. Porque eu até abri o start list aqui na época que eu tava conversando com o Beto Nitrini e tudo no dia, que eu falei, cara, o Toad tem chance. Eu falei pro Beto isso. Que tinha você, o André Drites também, um bom É, atleta, Felipe Azevedo, o Josh Amberger também, um cara forte. é, Mas eu falei, puta, cara, eu acho que o Toad tem chance, hein? Eu falei pra ele, assim, no dia. Porque eram bons atletas aqui, acho que tava um nível muito, muito bom ali e parelho, né, sim. cara? É, eu acho que tinha uns 8 caras ali que qualquer um poderia ganhar, quem tivesse um dia melhor, né? E, enfim, graças a Deus foi meu dia lá. Uma hora tem que virar, né? Tá bom, né? Né? E o bom que foi bom que eu classifiquei com uma bela de uma antecedência aí para o Mundial, né? Então não fica naquele desespero, né? Porque querendo ou não, Floripa já é uma das últimas provas aí que vai Uhum. classificar para o Mundial, você fica naquela, né? Putz, É, se eu não classificar ainda vou ter que correr mais uma, e a outra já é próxima do Mundial, né? Então, putz, classificar com uma antecedência te dá uma tranquilidade de planejar o ano, foi, é. né? Muito melhor. E pegar a vaga com a vitória, que é melhor ainda, né? É, foi demais lá. Foi muito bom. E tu lembra detalhes da prova, assim, tipo, porque, cara, teu pedal foi parecido com o Van Burkel aqui, e foi na corrida que se abriu do Van É, Burkel, né? foi. A natação saiu na frente ali, acho que eu tava o Felipe Azevedo, o português, o australiano lá, Amberger, Josh Josh Amberger. Campbell, e quem mais que tava? Tava o Felipe, deixa eu ver, tá você, deixa eu pegar aqui o... Tiver aberto aí, tinha mais um que tinha saído na Ah, frente. E aí, o Aloha Kinabo, um aqui do nome esquisito, 47, 57 aqui, saiu junto. Deixa eu ver qual é a bandeira aqui, eu não reconheci, não. Áustria, um austríaco. é, e só que aí eu saí já no segundo grupo e não tomei tanto tempo na água. Acho que Não? eu tomei uns 30 segundos, 40 É. segundos, uma coisa assim. Mas a transição, fiz uma transição muito rápida mesmo. E aí na montagem da bike, eu já vi o Josh ali junto comigo, eu falei, pô, tô na ponta da prova, porque ele é um cara que sempre sai na frente, né? Sim. E aí tava com o Felipe Azevedo, mais outro ali, e putz, já começou num ritmo frenético, assim. Já vi que aquele grupo ali, dependendo de como fosse a transição ali atrás, quem ia estar a dinâmica de prova ali atrás, tem um australiano que a gente acreditava que eu, pelo menos, acho que todo mundo da prova acreditava que ele ia juntar, acabou não juntando, que é ciclista profissional, esqueci o nome dele agora. Você acredita que ele fez o melhor pedal da prova, mas Benjamin Hill. exatamente, esse cara pedala muito bem. Mas a gente acabou formando um grupo de 4 atletas que o Tim Van Berkel, né, que Uhum. foi o segundo, o É. australiano, acabou juntando, nadou, fez uma natação boa também, o que saiu na frente da água sobrou, então ficou Tim Van Berkel, eu e o Josh, lá pelo quilômetro 20, assim, e, e trabalhando muito bem, entendeu? Então, cada um capitaneava a frente ali, revezava e não deixou o grupo que estava maior atrás chegar. Então, a gente fez um pedal muito sólido para lá. Foi assim, pedal, o melhor pedal que eu já fiz em Ironman, sem dúvida, foi lá. A potência não tão alta porque, cara, é um desgaste fisiológico lá absurdo. Pra você ter ideia, só na bike eu ingeri por volta de 6 litros. Caraca.
porque a desidratação lá é surreal, cara. Lá é um lugar muito quente e muito úmido. Então, acho que não tem um dia lá que o sol tá estourando o calor e chega no fim do dia cai uma puta chuva, de tão quente que é. E é uma mata densa do lado. É tipo Cozumel, mas uma Uhum. versão 2.0. Então, você desidrata muito. Tanto é que eu gosto dessas condições. Eu me sinto bem nessa parte de hidratação, eu sabia disso daí, do quanto eu precisava hidratar. E talvez eu esteja mais bem adaptado em comparação aos europeus, que tem um clima mais seco, eu treino mais na umidade, me dou bem nesse lance da hidratação. Talvez eu me sobressaia um pouco nisso daí. Então, acho que isso caiu um pouco a meu favor. Eu soube lidar muito bem nessas condições e me senti bem na bike. A desidratação absurda, um consumo de líquido altíssimo, mas eu consegui repor o que eu precisava e vamos dizer assim, sair para a maratona com o tanque cheio, sabe? Uhum. E na corrida foi aquilo, o Team América já ditou um ritmo, ele saiu na transição um pouco na frente, mas eu já logo encostei nele por volta do quilômetro 1 e, cara, a gente começou no ritmo aí de 3:40, 3:43. Eu falei, cara, isso daqui vai dar problema. Não tem como manter esse ritmo nessa temperatura. Mas no calor da prova, eu também não queria que ele abrisse, ele não queria que ficou um medindo o outro, correndo lado a lado. Obviamente, o ritmo foi caindo, né? Não tem como sustentar uma maratona dessa lá. Uhum. E, enfim, sem chance alguma, o ritmo foi caindo, mas a gente correu. Foi uma disputa que a gente passou a meia maratona lado a lado. Tipo, ele passava, eu passava, um medindo o outro, vendo se dava um ponto de fraqueza para apertar um pouco mais, um jogo mental assim absurdo. E ninguém queria largar o osso, cara. Sabia que eu imaginava que, cara, a gente ia correr lado a lado até o final da maratona. E ele parecia, tava cansado, eu também estava muito cansado, muito exausto, só que os dois com muita vontade de ganhar a prova. Mas, cara, foi um momento meio inesperado. Acho que lá pelo quilômetro 23 ele começou a sobrar. Eu vi que eu estava liderando a prova, peguei daquele momento, acelerei um pouquinho mais, fui abrindo dele, cara, a emoção já começa a tomar conta que você está fazendo, né? De Uhum. chances reais de ganhar a prova, com a confiança muito alta daquilo lá. Cheguei a abrir, acho que mais de 2 minutos dele. Depois ele chegou a tirar, a ficar quase 30 segundos. Então foi, putz, cara, foi assim, no limite do limite, sabe? Quando você consegue entregar aquela performance que você, se tivesse acelerado um pouquinho mais, você tinha um risco de se quebrar e andar. Então eu consegui andar nessa linha a maratona toda, sem, Massa. sem, sem oscilar tanto, mas no meu limite. Cara, deu tudo certo. Foi, putz, uma emoção muito grande cruzar aquela linha de chegada ali e ter um título de Ironman, assim, é algo que vai ficar marcado aí pro resto da minha vida, cara. Foi muito especial aquele dia lá, vai. Legal, essa memória aí, muito boa. É, cara, e, porra, você se tornou o quarto brasileiro, né, no masculino a vencer o Ironman, né, que era o Igor, o Manock, o Colucci e agora você, e a Ariane e Fernanda Keller, né, e Pamela, né, ganharam no feminino. E, Foi show. não, cara, e, puta, eu fiquei feliz pra caramba aqui também e, que, pô, eu já imaginava, eu tô chorão, né, o Hidalgo até me zoou, né, tava falando que eu tava gravando com o Hidalgo antes, que ele falou que eu tô muito chorão. Ah, porra, eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi lá que você ganhou. E, velho, eu imagino a dificuldade deve ser, tipo, beleza, assumir a liderança, faltam 19 km ainda. Tipo, eu não posso me empolgar pra caramba. E 19 km Exato. é muito tempo, velho. Tem uma hora e pouco de prova ainda. Caralho, é, E quando tipo. você abre o tempo e depois você vê que ele tá tirando e você tá já ali, putz, cara, nossa, é duro, cara. Você tem que controlar as emoções, saber pós de hidratação, hidratar bem, cadenciar a corrida. Você tem que ter uma leitura do corpo assim muito boa e saber que você não pode quebrar, cara, né? Então, é uma leitura que você tem que estar muito aguçado no dia e a emoção também, cara, né? A vontade de ganhar tem que estar muito presente. E esse dia era meu dia, cara. Ninguém ia tirar aquela vitória lá de mim.
Se o cara chegasse também, cara, putz, Ia a gente desmaiar. é, Corrige o risco de não terminar a prova, mas tu ia até o final, né? ah, com certeza, com certeza. E, e Cozumel estava no teu plano também, ou você aproveitou o fitness lá e resolveu fazer mais um Iron no ano? Mais ou menos. Não, eu tinha em mente que eu queria correr, mas eu acho que eu botei muita energia lá para Malásia e não recuperei tanto para conseguir fazer um outro bloco muito bom para lá, entendeu? Uhum. Então, também não foi um dia que de boas sensações, né? Foi mais um Ironman ali, dei raça, mas não estava num bom dia. Então, mas eu quis arriscar, porque já fiz prova boa, acho que 2022 tinha sido o meu melhor Ironman até então, né? Que eu fui terceiro lá, cheguei 2 minutos e meio atrás do Magnus, né? E foi assim, o resultado, assim, ficou, tá marcado. Uhum. Para mim foi muito importante, me deu uma confiança muito grande, cara. Eu fiz uma, até então, minha melhor Ironman tinha sido lá. E aí eu falei, ah, cara, eu vou arriscar. Ganhei a Malásia aqui, no calor, vou correr mais outro Ironman no calor também e vamos embora. Fiz o último Ironman lá, fiz um provão e vamos para cima. Mas aí cheguei lá, Não não foi pra foi o cima. que eu esperava, mais ou menos. Botei ali, mas O- devia ter ido Mas assim, embora. tu se arrepende desse plano? Não se arrepende, que só aprendizado assim, mas você não, você faria algo Não. parecido dessa quantidade de Iron Man no ano assim? Assim, eu acho que o ideal é uns três, Uhum. três, mas se for bem separado, até dá para correr quatro. Mas tem, principalmente agora que tem muito 73, né, no Brasil, acho que eu vou tentar correr, competir mais aqui no Brasil e deixar para correr uns três full no ano. Uhum. Tá bom. E E aí consegui fazer uma preparação boa para todos os fulls que eu for correr, né? Então, agora tô fazendo uma preparação boa para Floripa, quero fazer uma preparação muito boa para Nice, na altitude. Quero ver se eu vou lá para Font Romeu treinar com o Miguel, lá no centro de treinamento, passar umas 3 semanas lá e aí já tô na França e aí corro o Mundial. E, e ainda não planejei qual vai ser o terceiro full, Uhum. mas provavelmente eu devo voltar lá para Cozumel. É, com essas características de calor e tudo por data, acaba sendo Cozumel. Malásia vai ter esse ano de novo? Não, é um ano 73, um ano full. Hum. Então, pois é, É, queria muito que tivesse, porque daí ia ser a briga, a vaga para Kona, né? Mas vamos torcer aí para os próximos anos não ser tudo em Kona, né? Quem sabe? Não sei como é que tá esse é, assunto aí, né? Se isso vai acontecer, eu torço para que aconteça, porque Kona é Kona, né, cara? é. É no DNA aí do triatlon, tem um histórico gigantesco, uma tradição, e eu acho que não tem que sair de lá. Então, mas enfim, ano que vem eu devo voltar para a Malásia sim, para defender meu título. E mas provavelmente devo correr ainda Cozumel esse ano e tentar buscar essa classificação para o Havaí ano que vem. E é bom começar o ano já assim, com a vaga garantida e planejamento poder ser mais sossegado também, né, cara? Ainda mais questão de prova que a gente tem aqui, né, agora. Certeza, com certeza. Mas não é fácil, né, cara? O nível está muito alto e tudo tem que dar certo, tem que estar num dia bom, tem que estar com preparação muito boa e hoje em dia classificar para Mundial não tá brincadeira, cara. Tá um negócio muito disputado, muito Tá. difícil mesmo. Então tem que valorizar aí essa minha classificação para Nice e lutar muito para conseguir a classificação para Kona. Eu tava vendo agora, você é o único sul-americano classificado por enquanto para Nice. Não é só o brasileiro, é o único sul-americano. É, não, não teve mais nenhum ainda. E Mas com depois de certeza. Floripa, provavelmente vai ter. É, depois de Floripa não vai ter muito como escapar, mas mesmo assim, tipo, você foi o primeiro, os caras. É legal também que os caras vão fazer Floripa e falar, não, beleza, se o Toad me passar tá de boa, porque a vaga ainda vem pra mim, né? Se bem que né, tem muita gente querendo ir para Nice também, eu acho que vai vir bastante gringo aí que tá fora do radar aí, que não sabe, e a gente vai ficar sabendo aí nas próximas semanas. Mas eu acredito que esse ano vai estar uma prova forte lá em Floripa. Acho que nem foi ano passado, nunca mais vai existir. É.
Então, eu acredito que esse ano vai ter um start list bem interessante aí. E que bom, né, cara? Ano passado foi uma sensação de velório ali quando acabou o Ironman Brasil, né? Foi. Tipo, cara, acabou a categoria, não vai ter mais nada. Pois Foi. é, e muita gente abandonou também, né? O Tacone também parou a prova, o É, Thiago também, eu, e a prova já estava, putz, com poucos profissionais, né? Foi trem fantasma. foi. Não, foi. E, cara, queria até falar isso de 2025. É, você correu Brasília agora. Cara, acho que foi talvez o melhor start list que você já. No Brasil foi o melhor start list que você correu, fato. Mas, assim, talvez Sem um dos dúvida. melhores da tua carreira também, né? Foi, com certeza. Ah, não. Ver uma prova, um 73 no Brasil com aquele start list é muito legal, né, cara? Eu acho que estavam praticamente todos os brasileiros, né? Tirando o Messias, que não tava, foram praticamente todos, né? Uhum. Então, isso aí é uma raridade, né, de acontecer. E torço para que nas próximas etapas também esteja cheio igual, a gente consiga ter uma disputa aí com todo mundo, né? Isso traz mais visibilidade para a prova, mais mídia, mais conteúdo, uma dinâmica mais interessante para todo mundo para acompanhar, é muito legal, né? E só faz bem, né, para a modalidade, para crescer, para, né, fortalecer a categoria e foi foi muito legal, cara. A primeira etapa, do jeito que foi top demais. É, cara, eu tava até falando com o Hidalgo que eu não. Cara, tô há 4 anos na frente do Mundo Tri. Eu não tinha sentido uma vibe tão maluca quanto foi Brasília, assim, cara. Tipo, tá todo Sim, mundo animado pra caramba, os prós, tudo, vocês tudo lá. E até brinquei que eu tava com dificuldade em gravar com vocês, cara, porque vocês estavam cheios de agenda, velho. Falei, marcar pô, horário é. certinho. Falei, pô, Vai. antigamente eu tinha moral com os caras, agora eu perdi a moral e tal. Mas me deixa feliz. Eu falo, cara, porque é isso, quanto mais gente gravar com vocês, mais aparecerem, mais patrocinadores, eu acho que foi. Acho que nem vocês estavam esperando tanta coisa assim ao mesmo tempo, né? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Acho que deu uma divulgada legal, né, no esporte, na modalidade, e tava precisando disso, né? Ter a categoria, assim, para os próximos 5 anos vai ser muito bom mesmo. Isso daí vai trazer patrocínio, bastante visibilidade, o esporte tende a crescer, né? Acho que a nova geração vê que dá para encarar isso daí como um futuro, como uma profissão, né? E então acho que a gente tende a jogar o sarrafo lá para cima. Acho que a gente vai colher esses frutos aí nos próximos anos, com certeza. Então E. foi Perdão. muito bom. Não, Não, foi isso mesmo, cara. Foi, pô, 20, 40 atletas no masculino e no feminino. Eu não é, aguentava nem mais entrevistar a gente. Falei, cara, é muita gente, velho, pra entrevistar. bom É demais. muito massa, velho. E como é que tu viu tua prova, cara? Como é que foi a tua dinâmica de prova? Porque também os moleques que vieram moleque da curta distância, que é outra história. Que eu lembro que toda vez que eu gravava com vocês, era tipo, era você, Colucci, não sei o quê. Aí os caras, não, já sei que vai vir esse grupo aqui da natação, vai sair não sei o quê, vai sair pedal. De repente, cara, esquece. Mudou a regra, é outra história. Como é que tu viu tua prova lá e a dinâmica com essa galera toda ali? Eu achei que eu fiz uma prova boa. Eu deixou a desejar um pouco a bike. Acho que eu poderia ter entregado uma bike melhor, principalmente no começo. Acho que faltou um pouco de potência no começo da bike. E em alguns momentos me senti melhor, outros nem tanto. Então, assim, a bike acho que foi algo que eu esperava um pouco mais pelo que eu venho treinando e entregando. Uhum. A natação foi uma natação que eu já meio que esperava, ia sair o Miguel na frente, o Moya e o francês, eu não esperava que ia nadar junto, mas também tem uma natação muito forte, eles saíram escapados, e eu sabia que ia estar naquele outro grupo principal, com os outros brasileiros e com alguns outros gringos que estavam na prova, né? Então, acho que foi isso, acho que a bike poderia ter sido melhor, mas eu achei que eu fiz uma corrida boa lá. Eu acho que para as condições, para o que eu consegui entregar na meia maratona, eu acho que eu não tinha como extrair mais. Então, consegui buscar até o Scarabino, que saiu para correr 1 minuto e meio na minha frente, busquei ele, a gente ficou disputando colocação, a quarta e quinta colocação, e tirou uma marcha aí
no final que eu não imaginava e chegou 8 segundos na frente, mas eu achei que eu corri bem lá, cara. Eu acho que isso daí me deixou satisfeito e eu venho numa crescente na corrida. Eu acho que desde o ano passado eu evolui bastante na corrida. Então, o que antigamente era meu ponto fraco, hoje em dia eu acho que tá sendo, não sei se eu tô bem equilibrado, eu acho que nas três modalidades, mas eu tô bem confiante na corrida, viu? Eu tô com a corrida que eu nunca tive. Me sinto evoluindo a cada dia, sabe? Isso me dá uma confiança muito grande, porque, querendo ou não, a corrida é algo que define prova, né? Uhum. Então, tenho trabalhado bastante minha corrida, trabalhado bastante mesmo, não tenho tido lesão, nada, e isso tem ajudado bastante. E então foi isso, foi bom para ver que eu Uhum. tô com a corrida afiada e tô afiando mais ainda para Floripa. Pô, e eu lembro, cara, que eu peguei, você tinha acabado de ultrapassar os Carabino, eu tava fazendo live, e aí eu confundi, eu falei, caralho, o Toad é terceiro, tem a grana na live, calma, ele é quarto, calma. Aí eu, beleza, aí eu fui pra chegada, e aí os Carabino chegou na tua frente, eu falei, puta que pariu. Nem me fala. Nem me fala. Mas tá bom, Batalha deixa. boa, né, cara? Na próxima a gente vai com tudo para dar o troco. Não, e o massa, cara, assim, é isso, de poder contar várias histórias dentro da prova, sabe? Acho que antes o que a gente tava tendo tinha uma história lá, sei lá, o campeão, mais uma coisa ali. Cara, agora tinha o Miguel, beleza, que, cara, o francês andou pra caramba, acho que ninguém esperava que o Casemiro lá fosse andar o que andou. É, Mas ele andou bem agora em Lima de novo, então ganhou a prova, então moleque novão também, acho que primeiro ano sim. de pro dele, né? É algo Tá andando assim. muito. Tá andando muito. Fez uma E, baita prova. Não, provaço, e assim, a gente vê o nível sul-americano bom porque, cara, as disputas ficam boas, né? Assim, se os caras estão andando mais, estão andando bem, vocês querem andar mais que os caras e vice-versa, a gente vai ver o show aqui, que eu acho que é o que Todo mundo retorna. eleva o nível, né? Ninguém quer ficar para trás. É. Então, tem jeito. Continuar evoluindo. Se o esporte está evoluindo, a gente tem que acompanhar essa evolução e ir atrás. Aí, cara, e outra coisa, assim, vocês tinham que gastar muita grana para viajar para competir, com a incerteza do negócio. Agora, não só consegue competir aqui, como a referência daqui começa a ser uma boa referência para você saber, cara, quando eu for lá fora, eu não sou. Ah, ganhei uma prova que não tinha ninguém. Não, ganhei a prova na disputa foda, o Miguel fazendo o quarto tempo da bandeira Ironman, História, tipo, né? É, é, exato, tu, exato. né, E tipo, como o nível foi forte, querendo ou não, nós cinco batemos o recorde da prova, né? Que era do Tindom. Tudo bem que o uhum, esporte evoluiu, mas, poxa, a prova foi rápida também, mas os cinco primeiros fazendo de 3 horas e 40 para baixo, isso aí mostra que a gente também está evoluindo, né? Então, isso é legal, né? é. É bom. E você falou de evolução, eu tinha até separado. Esse final de semana teve o Ironman do Texas, né? Você falou de evolução. Aí a gente teve 13 pessoas pedalando abaixo de 4 horas. Surreal. Surreal. Como é que tu Acompanhei. viu, tipo, cara, o Toad lá em 2021 que ia estrear no Ironman, né? Em 2022 ia estrear no Ironman. Quanto que o esporte evoluiu disso aí? Como é que... Acho que ia ser desanimador, viu? Eu ia repensar se eu ia ter que mudar de profissão. Voltar a ser chefe, né, velho? Nossa Senhora. Que os caras andaram lá no Texas, hein, esse final de semana. Impressionante. Impressionante mesmo. Cara, tem jeito não. Temos aí que continuar trabalhando duro e ver que se eles chegaram lá, a gente também tem condição de chegar, né? É, Estamos o negócio trabalhando lá... para andar de igual para igual com eles. É isso. É um negócio esquisito, né, cara? 7h20, 7h30 virou... Virou normal, né? Abaixo de 7h40, tipo... o Sub 8, né? Como a gente falou até no começo, era um negócio. Ainda é, claro, uma marca É, boa. Mas, cara, hoje em dia é 7h40, 7h45 é a referência mínima, né? Pra ganhar uma prova hoje. sim. Dependendo da prova, lógico. Se o Blumenfeld não tiver na prova, né? Fazendo. Tirando a Malásia. A Malásia nesses tempos aí não É, existe, não. Não, mas acho que lá é uma prova bem rápida, né? Eu competi lá e você pensa que o Texas é um lugar quente, mas acho que ele esquenta um pouco na maratona, mas na bike eu lembro que eu passei muito frio. caraca. Foi, começo da bike bem frio lá e mais um percurso.
bem plano. Não sei como é que estava o vento esse ano, mas acredito que o vento ou estava sem vento ou ajudou, porque esses tempos assim putz, quantos pedalaram abaixo das 4 horas? 13. Então, é, foi uma prova bem rápida, né? Não tem jeito. Mas dá para dizer que o esporte está evoluindo muito. Tanto é que na Alemanha também, Frankfurt, ano passado, que Né? teve gente que andou, assim, abaixo das 7 horas e 40 também, né? Enfim, Roth, os tempos vão caindo, cara. Tem, Como é que tá, faz? Como é que faz para acompanhar isso? tem que acompanhar, tem que continuar evoluindo, trabalhando e sabendo que as formas de treinar melhores, né? Se conhecendo melhor, testando hidratação, é, vendo o que faz mais sentido fazendo a preparação, trabalho de força, tem que estar com esse equilíbrio enfim, equipamento, é muito complexo, né, cara? Altitude, é uma série, vários fatores que tem que estar tudo muito bem alinhado, né, e conseguir Uhum. entregar, assim, a preparação é o grande diferencial, né? O resultado é a cereja do bolo, cara. O difícil é o treinamento, cara, é o dia a dia, são as semanas que você tem que entregar. Isso daí é muito árduo, porque você tem que abrir mão de muita coisa, cara. Você tem que querer aquilo de um jeito que falar, cara, ninguém quer mais do que eu. E então, assim, eu vou abdicar de tudo para conseguir chegar na minha melhor versão e quando eu for competir, ter a confiança de tudo que eu fiz e entregar a minha melhor performance. E eu acho que a mentalidade também dos europeus é muito essa, cara, baixar a cabeça, trabalhar, os caras trabalham muito bem, tem os recursos também bons, mas a gente também tem, entendeu? Então, se os caras estão fazendo, a gente também tem que buscar isso daí Uhum. e aprender com o que vem lá de fora, enfim. Hoje em dia, todo mundo tem informação, né? Todo mundo é querer, cara, é querer e ser profissional. É, às vezes é fácil falar, mas na prática você vai ver, você acaba escorregando em muita coisa que com o tempo você vai aprendendo que tem que ser muito profissional, cara, Uhum. porque se for meio profissional, você vai ficar para trás, você vai tomar tempo. Então, quanto mais você encarar dessa forma, pode ter certeza que você vai continuar evoluindo. E é isso. E é isso. E aí os caras fazem isso muito bem. E o esporte está muito competitivo, né? Então, desde que a PTO chegou, com as premiações altas, isso daí mostrou que dá para você viver muito bem do esporte. Então, não teve jeito. Muita gente entrou para o triatlon, o esporte cresceu demais. E então, acho que é isso, cara. Com a chegada das provas grandes, as grandes premiações, tudo isso conspirou, né, Uhum. para essa evolução. Isso vai continuar, né? Só Sim. tende a crescer isso daí. Então, a gente tem que ser profissional cada vez mais, cara. Gostar de treinar, gostar de fazer essa preparação muito bem feita e continuar evoluindo. Não tem, cara, não tem segredo, não tem atalho, não tem. É isso, abaixar a cabeça e treinar. E muita coisa de equipamento hoje também, né, cara? Investir nesses detalhes, né? Eu acho que talvez seja o negócio mais difícil pra gente, né? Importação é cara, não tem. Os caras estão indo pra túnel de vento 2, 3 vezes no ano, né? Tá um negócio. Mas também é detalhe, viu, Uhum. Gabriel? Claro que é importante, mas dá muito para a gente ver o que os caras estão fazendo, entendeu? Então, pô, pega o Sam Laidlow, vê como é que tá a posição do cara na bike, o que ele tá usando de hidratação, dá uma olhada nos melhores e tenta adaptar para você. Eu faço os meus suportes de hidratação porque eu vou testando, cara, no É. dia a dia, entendeu? Então, pô, compro placa de titânio lá da China, mando chegar aqui, acho um cara que solda, cara, vou lá, me coloco no clipe, falo, não, levanta isso daqui, vamos fazer um ponto de solda aqui, encaixa aqui, ficou bom, a garrafa tá colando no peito, acho que tá mais aéreo, não, muda aqui, entendeu? Eu vou me virando para tentar fazer o meu melhor bike fit, meu melhor sistema de hidratação, pegando referências, ideias lá de fora, e é isso, cara, a gente Tem que dar um tem que jeito, né? dar um jeito, né? Tem a espuminha ainda no queixo ou não? Tirou. Cara, não, mas eu ainda estou desenvolvendo uma frente que eu quero usar aí para Floripa. Ainda não está pronto, estou esperando chegar uma peça
E eu fiz uma que ficou ok, mas quero melhorar ela. Mas até Floripa eu vou estar com um sistema aí que eu acho que vai estar legal. É muito engraçado ver você soldando as paradas lá, fazendo os negócios. E, ou quando não tá montando piscina, né? Ainda tem esse outro lado aí de. É, não, lá agora finalmente eu tô com um centro de treinamento lá muito profissional, cara. É um negócio que eu sempre sonhei, desde que eu passei a ficar mais tempo lá, né? Para quem não sabe, eu tô em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, a 1.700 metros, e construí a minha casa e meio que o meu centro de treinamento lá. Então, os investimentos eu vou jogando para lá para ter a minha base mais profissional possível para eu conseguir ficar focado e treinar. Então, eu sempre quis ter uma piscina de 25. E fiz. Antes eu nadava na piscininha pequena, amarrada, você lembra, na pandemia? Lembro. Aquecia, colocava um boiler na fogueira ali, coloquei um pressurizador para a água circular, jogava para dentro da piscina, as piscinas tudo fechada. Eu falei, cara, preciso dar um jeito aqui. Comprei a piscininha de 7.500 litros ali, botei, nadava amarrado. Falei, não, uma hora eu vou construir uma piscina. Uma hora eu fui, consegui, fiz a piscina, ficou pronta no passado. Aí tem a esteira lá, o rolo, tô na altitude, fiz para mim, um CTzinho ali que eu não preciso sair de casa para conseguir treinar. Então, só que lá é uma região muito fria, né? Sim. Então, no verão eu tento ficar mais lá, no inverno eu venho para cá. Mas eu montei o meu CT lá que tá muito legal. Uma hora você tem que ir lá para conhecer. Pô, agora quero ir lá, Umas velho. imagens lá e até treinar, porque ficou muito bom. E Tá acaba que ficando, né, cara? A tá gente nunca ficando. para. O problema também de eu ficar lá, porque eu sempre invento alguma coisa, cara. E aí eu quero trabalhar na obra, cara, e eu perco um pouco o foco, então às vezes eu preciso dar uma saída, vir para cá, porque aqui eu consigo só treinar, sabe? E lá, querendo ou não, eu tô sempre construindo alguma coisa, fazendo alguma coisa e me tira um pouco. Agora, ultimamente, eu tô mais terceirizando assim e ficando, não, cara, não posso perder o foco, estou cansado, preciso descansar para conseguir fazer outra sessão. Mas antes não, cara, era 24 horas, cara. Acabava o treino, já queria trabalhar na obra e já, puta, cara, é difícil. Mas você vai ficando mais velho, você tem que É, e priorizar querendo ou o não, que é é o trabalho braçal, né, velho? Vai gastando energia, é, né, velho? sim, Gasta. mas eu gosto, cara, É. sei lá, isso é um pouco de perfil também, sabe? Tem gente que gosta de ficar, puta, sei lá, num centro de treinamento, não fazer absolutamente nada, só treinar, comer e dormir. Mas às vezes é importante, mas eu sou uma pessoa que acho que não funcionam assim, sabe? Uhum. Eu gosto de, pô, tá fazendo alguma coisa um pouco em paralelo, ver que as coisas estão acontecendo e tô, sabe, investindo em mim, construindo as minhas coisas, enfim, tudo isso me motiva um pouco, entendeu? Então, sei lá, eu gosto de estar lá, Uhum. sabe? Me sinto bem sendo assim também, é, mas, mas é bom, é importante você ir canalizando sempre a sua energia para o principal, né? Sim. Então, saber distribuir essa carga de energia de forma correta, né? E acho que isso aí a gente, com o tempo que vai amadurecendo, você vai conseguindo gerenciar isso daí, né? Você conseguiu botar o Hidalgo pra trabalhar lá quando foi ou não? Como é que... Ah, isso aí não dá certo, não. Hidalgo é bom no nada, pedala e corre. Isso aí o moleque é fenomenal. Mas é para trabalhar ali com. Nossa. Não dá. Mas quando ele voltar, eu vou botar ele para ver se. Aprender alguma coisa. Como é que tá as habilidades dele, se melhorou da última vez. Não, E, mas é cara, bom. Fica assim, mas é muito legal estar com ele assim, treinar, porque ele é cara, ele é muito profissional no que faz, muito profissional mesmo. E eu admiro muito isso daí nele, sabe? Então, é legal estar com pessoas assim, bem motivante e te ajuda a levar o nível também, sim. né? Então é bacana quando ele vai para lá, a gente consegue treinar junto, vamos ver se consigo fazer essa preparação lá na França com ele, porque é sempre muito produtivo, a gente sempre aprende e além da amizade, né, é muito legal. E um cara pra andar bem, né? Andar forte, puxar ali e acho que E trocar essa ideia também, né? Você tá com 34, 33? fiz 38 agora. 38?
40 ter Ah, 25, né? Mas caralho, Toad, você tá velho, hein? não, velho 38? não, cara. Velho não. Eu brinco que. Ó, pode anotar aí. 43 eu vou estar no auge. Tô com Cara, 38 evoluindo, cara. caralho, você tá Não, garoto. mas assim, se for ver, eu comecei tarde, né? Eu É, comecei com 21 para 22, né? Então a maioria aí começa muito mais cedo. Então acho que eu tenho muita lenha aí para queimar, cara. E eu acho que, principalmente na prova longa, essa maturidade se desenvolve muito com o sim. tempo, né? Então acho que tô amadurecendo ainda e tô evoluindo, cara. Eu acredito muito que eu ainda tenho muito para evoluir, entendeu? Então, só que é aquela coisa, né? Enquanto eu estiver motivado, que eu tô muito motivado, eu acredito que eu vou continuar evoluindo. Então, acho que os próximos 5 anos aí vocês vão me ver bastante ainda brigando aí nas provas, se Deus quiser. Pô, tu tá com. Você tem um ano a menos que o Colucci, mas, pô, o Colucci. O Você. Colucci Você. começou o quê? Com 10 anos de idade, cara? Colucci rodou Tipo, sem nossa, graxa ele ali, tá é tempo na foda. estrada, né? É. E. Pois é, Não, e mas tá é. andando muito ainda, né? É. Não, mas eu ia falar que é bom, pô, você dá também de gerações diferentes, mas aprendendo principalmente com um cara que traz ali de fora também, a vivência ali de fora, de estar no circuito olímpico, né? Acho que, cara, Com pra você é bom certeza. também, né? Ah, com certeza, claro. Não, com E, certeza. e lá em Brasília, cara, eu lembro que o Diego também do canal Amador, meu parceiro, ficou tentando provocar, todo mundo ficou tentando provocar. O Hidalgo tava doido, velho, que ninguém falou, todo mundo falou que ele não pedalava bem. É. O Não, bicho mas eu ficou. sabia que ele ia fazer um pedal muito bom, cara. Ah, Ele pedala bem também. Ele tá atleta muito completo, né, cara? E já entrou como favorito da prova e acho que ele vai ainda trazer grandes resultados aí pro Brasil. Torço muito para isso e ele tá muito bem. É legal, né, ver um é. brasileiro aí despontando ali, né? Ah, com certeza, cara. A vitória dupla ali no Brasil foi importante. Dois brasileiros vencendo, tipo, pô, se o francês passasse, eu ia ficar puto, né? Confesso, É, eu ia é. ficar. Ninguém esperava aquele francês ali, mas, Pois tipo, o Hidalgo não tomando gel, foi, cara, se o Hidalgo desmaia ali, é. pede pro francês, foi, pô, aí ia, Faz ia, uns 3 quilômetros ali ia ficar. ia ser um anticlímax gigante ali. E, velho, e falando no início aí, como é que. Então, tua ideia faz Floripa, é preparação fora, mas eu lembro, a gente estava falando até offline, na primeira vez que foi para Nice, o, esqueci o nome do cara que pegou a vaga em Cozumel, ele aposentou, e aí, né, a vaga dele rolou, né, para você, que você era o próximo que estava no. Né, seria a rolagem de vaga, esqueci o nome do Sim, cara. Tim Não, era Coach, o Tim. com W lá, enfim. Pô, vou pensar. Você É tá com o site Rude, Rude. aberto, né? Vou olhar aqui. Não, não, Cara, foi um negócio que você não conseguiu se preparar direito, né, pra prova. Você teve um mês, não foi, de preparação assim, e topou. foi. Mas o que que foi importante pra você de ter feito essa prova mesmo sem a preparação, pra você chegar 2 anos depois no Mundial agora com essa caixa toda que você tá? O principal foi já saber o que eu vou enfrentar lá, né? Então, eu já conheço o Nice. Então, eu já sei o que me espera lá, já sei mais ou menos como é que é a dinâmica do Mundial e, e me vejo com condições de fazer uma preparação muito melhor, né? Então, foi muito bom ter pego essa classificação com bastante tempo, né? Como eu te disse, estou conseguindo planejar a minha preparação para lá agora esse ano. E é bom já saber, né, o que eu vou enfrentar lá. Eu já conheço o percurso e isso daí me dá uma confiança a mais, né? O nome do. Eu confundi o cara, tava pensando no outro atleta, mas é o Jan van Berkel. Jan van Isso. Berkel, É. isso mesmo. Era um Van Berkel também que tá te perseguindo aí, mas É, era o suíço, isso, não né? É. era ele. Mas e esse ano vai estar legal lá também, Ganice, cara, com o Vai, norueguês, vai estar um negócio, vai estar vai, tá, esquisito lá. vai, vai estar bem forte lá, o negócio vai ser legal. Boa. Meu velho, indo pra reta final aqui, tentar pegar umas perguntas diferentes do que eu fiz naquela época pra você, pra não repetir, porque depois a galera vai querer pegar o gabarito, ver se você já tinha feito.
Mas o que que significa sucesso, cara, pra você, na tua vida, seja profissional, pessoal, enfim? Eu acho que sucesso vem de algo que você gosta e se dedica muito. Então, se você gosta, tem vocação, tá motivado fazendo aquilo lá e evoluindo, isso daí é o caminho para o sucesso. Então, é a disciplina, a repetição naquilo que você se determinou a fazer bem feito. Então, para mim, isso daí é o ingrediente do sucesso, né? E o sucesso, ele vem com muito tempo. Então, o sucesso é muito difícil acontecer. Aí eu diria que é sorte, quando ela vem rápido. Uhum. Então, o tempo é o sucesso, né? Então, acho que é isso, é a dedicação, é o tempo, né? É a motivação, são vários fatores que tem que estar alinhado e que você tem que trabalhar para você ter sucesso, né? Acho que Boa, é meu isso. velho, que bom que deu certo a gente conversar. E, não, eu fico Não, eu feliz. vi que hoje deu uma brecha, falei, cara, amanhã vai estar difícil, que a gente tinha marcado para fazer amanhã, né? Então amanhã tem 5 horas de pedal, uma transição, natação, cara, quando você vai ver final do dia, você está exausto para falar. Eu cheguei da academia hoje, nem tomei banho ainda, falei, isso aí você acha que você tava mandando mensagem, eu falei, Gabriel, vamos gravar agora. Cheguei, fiz um macarrão ali, falei, já tira da frente, já. Mas que bom que deu certo, cara, Pois deu é. certo. Não, Você não, fala bastante não, foi aí. bom, cara, que a gente tava pra conversar e mandei mensagem, aí você falou, né? Não, tenho 5 horas, mais 10 quilômetros, depois natação. Eu falei, cara, Tá o, fácil. o Toad vai chegar sem nenhuma energia, vai ser aquele papo, o Toad vai ficar aqui, ó, tipo, cabeça pra baixo. Eu falei, velho, fudeu. Ele falou, bora agora. Eu falei, bora. Eu gravei com o É, Miguel deu tem certo. 1 hora e pouco. Assim, falei, cara, deixa eu ir logo que eu já sei. E aí você falou, velho, só vai piorar. Eu falei, então, cara, É, vamos é. Show gravar. de bola, Gabriel. Mas, Valeu. cara, acho que também fico muito feliz que a gente acabou não gravando no começo do ano, porque, cara, teve só do teu pai e, É, pô, foi bom demais ver teu pai em Brasília, cara. Foi muito bom mesmo. nossa, muito Teu legal, pai cara. ali, porra, animadão com o negócio e, Não, pô, paizão, porque sempre me motivou desde que eu comecei, naquele momento ali que você está cursando a faculdade, na dúvida de, putz, será que eu tento ser atleta profissional? Ou será que eu sigo essa profissão? E é um momento difícil, né, que você tem que arriscar e, cara, minha família sempre me incentivou, me apoiou muito. Então, cara, eu devo muito à minha família, eu devo muito ao meu pai. E meu pai, cara, torce muito por mim, me acompanha direto, sabe? Ele me motiva muito. Então, balançou demais aí essa internação dele. Ele ficou 3 meses, né, internado, semanas aí de UTI, de incerteza de vida. Isso daí mexeu muito comigo, cara. Mas ao mesmo tempo, me fez ter uma conexão ainda maior, sabe, com a minha família, com ele. E então, tá sendo muito especial. Ele já foi em 2 provas aí comigo, internacional, Brasília e bom, infelizmente ele não vai poder estar comigo em ah, Floripa, não. que ele não vai ter um leilão dele um dia antes aí, ficou bem chateado, cara, mas vai estar nos próximos Uhum. e competindo mais no Brasil, também vai acompanhar mais. Então isso é muito legal, cara, porque foi a pessoa que me incentivou desde o começo e tá comigo, então estou muito aliviado, assim, que tudo deu certo, sabe? Porque foi um momento de Pô, incerteza, que eu não conseguia treinar muito bem. Até falei, Gabriel, deixa passar isso daí, a hora que eu tiver com a cabeça boa e ele sair, eu estiver bem, pode ter certeza que não vai faltar tempo para a gente bater um papo legal aí. E, graças a Deus estamos aí com muita saúde, e ele também. E é isso aí, vamos que é. vamos. Não, cara, foi bom, torci bastante pelo teu pai. Tu sabe, falei isso pra ele lá, falei, ó, a gente É, rezou bastante lá. Teu pai tava até meio, que acho que ele ficou famoso, que você começou a postar mais ele. ele Todo falou, mundo pô, quis você tá falar com ele. gostando de mim, cara? Todo mundo veio falar comigo, que não sei o que lá. Eu falei, pois é, pai. Não, mas é bom demais, cara. Bom ver teu pai bem, bom ver tudo que, cara, também não adianta falar de treinar, treinar, treinar se a cabeça não tiver boa, né, cara? As coisas não estiverem Exatamente. equilibradas, não Não, adianta. tem que estar, tem que. Tudo conspira, né? Pra você conseguir entregar uma performance boa, você tem que estar bem de cabeça, né? Sim, Então, isso é importante. é isso. Mas é isso. Tamo aí. Vamos que Que- vamos. 4 semanas aí para afiar o machado aí e chegar na melhor forma física em Floripa. É isso, velho. Então, nos vemos lá em Floripa. Vai ter mais entrevista com você lá em Floripa. Não vamos entrevistar Legal. seu Bora. pai. Seu pai fica pra próxima, fica pro Rio. Tá Nós estamos certo. juntos. Valeu, Valeu, que bom que deu Gabriel. tempo.
Abração. Valeu, Tchau, galera. tchau. Esse foi mais um MTCast com o Fernando Toldi. Até semana que vem. Valeu.